Em seguida, teremos aí a palestra do senhor Alexandre Traversin, presidente da Federação do Desporto da Escola do Estado de São Paulo. Licenciatura plena em Educação Física pela Universidade de São Paulo, pós-graduação e lato sensu, especialização em treinamento de voleibol, curso avançado em Gestão Esportiva Complex, Instituto Olímpico Brasileiro, especialização em Esporte Escolar, MBA em Gestão Esportiva, cujo tema as lutas na escola e o calendário pós-pandemia. É um prazer estar aqui nesse fórum. Não sou, como já foi dito aí, meu breve currículo, não sou um especialista em lutas, sou um gestor esportivo ligado ao desporto escolar e tenho por meta trabalhar todas as modalidades esportivas que forem possíveis, né, dentro do ambiente escolar. E acho que essa é a minha contribuição para esse fórum, né? Entendo que é um momento de muita dúvida, um momento de muita especulação e um momento de poucas respostas efetivas, mesmo porque nós não temos ainda uma definição de como esse vírus, como essa doença irá se comportar aí, ó, nos próximos meses. Então, ficamos todos aí meio que sem muita certeza naquilo que vamos dizer. Então, eu no meu caso, eu tenho projeções, né, para o que pode vir a acontecer em breve com as lutas, né, ligadas ao esporte escolar. E eu queria dar o meu boa noite em nome do professor Mausler, meu amigo, né, que acabou aí de proferir suas palavras. Em nome do Mausler, dou boa noite a todos os participantes desse fórum. Bom, e agradecer a oportunidade que me foi dada de expor aqui o esporte escolar, expor aqui as possibilidades das lutas dentro do esporte escolar. Eu vou, então, a partir de agora, compartilhar minha tela e vou fazer uma breve introdução do que é a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, né, e como as lutas podem ser inseridas, né, dentro do calendário escolar, do calendário que diz respeito, claro, à Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo. Então, agora vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Ok. Então, a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, ela é uma federação ligada à Confederação Brasileira do Desporto Escolar, né? Fazemos parte do sistema do desporto escolar brasileiro. A Confederação Brasileira, por sua vez, é ligada à Federação Internacional, né? E também a uma outra federação, que é a Federação de Escolas Católicas, que trata somente do esporte para escolas católicas. Então, nós temos não só uma federação, mas um encaminhamento para competições nacionais organizadas pela Confederação Brasileira e encaminhamento para competições internacionais, ou da Federação Internacional de Esporte Escolar, ou da Federação de Escolas Católicas. O campeonato da Federação Internacional é um campeonato muito árduo em qualquer modalidade, um nível técnico muito grande, né? Enquanto que das escolas católicas o foco maior é a participação efetiva, o lado muito mais educacional, o lado dos valores, né, religiosos que são tratados nessa competição. Mas vamos lá. 2020, né? 2020, o ano das atividades remotas. Tivemos a chance, no início do ano, de iniciar algumas competições, né? Mas que foram, infelizmente, interrompidas por conta da necessidade de se parar com os encontros, né? com o contato entre as pessoas por conta da pandemia. Mas esse ano teremos, né, desafios virtuais, né, de Punse, kata do karatê, não judô, né, desafio de Wushu, porque foi a forma que nós entendemos ser possível, né, a participação, a manter o atleta treinando, né, mesmo que ele não possa competir presencialmente. Então, teremos esses desafios virtuais.
Teremos ainda mais uma data para cada um deles, mas como não foi definida essa data, eu achei melhor não trazer a data aqui para vocês, né? Até porque eu não as tenho. Mas o desafio de Poncé já é agora, né? Nesse próximo final de semana. Infelizmente, para essa, as inscrições já estão finalizadas, mas nós temos para as demais aí as inscrições abertas ainda. E mais à frente eu deixarei os contatos todos para inscrições nessas competições. Bom, e muitos fóruns temáticos. Temos discutido o desporto, né, o desporto escolar, né, em fóruns toda terça-feira, né, no Facebook da federação, e sempre temos convidados de relevância no tema tratado. Tratamos de marketing esportivo, tratamos de lutas no esporte, já tratamos de lutas na escola, tratamos da questão da mulher no esporte. O nosso próximo tema será o assédio, né, o assédio no esporte escolar, né, como prevenir esse tipo de situação. Então, temas dos mais diversos. Então, essas foram as atividades possíveis esse ano. A pergunta que se faz, teremos atividades presenciais esse ano? Eu entendo que para o esporte escolar está extremamente difícil, mesmo porque a própria escola não voltou a atividades presenciais. Então, como que se justifica o esporte escolar se nem a escola, né, voltou às atividades presenciais? Então, entendemos nós da federação que esse ano será um ano, de fato, das atividades remotas somente. Mas e aí? Quando que será retomado o processo de competições escolares? Agora é que vem a parte boa. 2021, nós temos uma competição mundial chamada Gimnasiade, para alunos nascidos entre 2003 e 2005. Essa competição chamada Gimnasiade, ela contempla algumas modalidades, entre elas algumas modalidades de luta. Eu coloquei aqui as modalidades que usualmente acontecem, né? Judô, karatê, taekwondo, wrestling e wushu. Mas vejam que o karatê está, né, clicado aí com um X vermelho. Infelizmente, nesta edição de Gimnasiade, não vai acontecer o karatê. Não teremos disputa do karatê, porém teremos disputa de wushu. Motivo de não haver disputa do karatê é que o país sede ele pode alterar, né, algumas modalidades. Esse ano, essa competição Gimnasiade, ela vai ter ginástica artística, ginástica rítmica, natação, atletismo, basquetebol, futebol, xadrez, eu não sei o nome, mas é pular corda, tem um nome exato, ginástica, enfim, ginástica aeróbica, uma série de modalidades. Porém, tiraram o karatê, né, e incluíram o wushu. Para nós, para a nossa discussão aqui nesse fórum, o que cabe são as lutas. Eu só trouxe as outras para que possam entender que essa é uma competição ampla, né? Então, onde a luta está inserida, não é somente uma competição de luta, ok? E qual que é o grande barato da Gimnasiade? O grande barato da Gimnasiade é que ela não se dá só nessa fase final. Claro, como é que eu vou para um torneio mundial desse? Então, vamos lá. O caminho para chegar no torneio mundial é disputar uma seletiva estadual, uma seletiva nacional, né, até chegar em Xinjiang, na China, em outubro. E se me perdoem se minha pronúncia foi equivocada, mas em outubro teremos o torneio mundial. Bom, para que se possa, como eu disse, para chegar no torneio mundial, pretendemos, e esse é um calendário previsto, né, e não de fato já ratificado, mas pretendemos ter em abril e maio do ano que vem uma seletiva estadual, né, escolar, onde estará aberto para todo e qualquer praticante das modalidades, desde que esteja regularmente inscrito no ensino fundamental ou médio, né, de sua escola, e a inscrição ela é feita pela escola e não pela academia ou clube que o garoto treina, mas nós sabemos muitas vezes que para algumas modalidades a escola não está preparada, e de fato o atleta ele treina num clube ou na academia, e ainda assim permitimos, né, que o atleta faça inscrição individualmente, né, para que não tenha problema aí com a escola. Tá certo? Embora, claro, tenha que provar a sua matrícula, tenha que provar que é
registrado numa escola de ensino fundamental ou médio. Bom, passada a seletiva estadual, né, o atleta já ganha, né, o atleta que for o vencedor da sua modalidade, categoria, peso, né, tudo aquilo que vocês já conhecem das lutas, ele classificado para a seletiva nacional, nós temos a possibilidade de enviar o atleta para um torneio nacional sem custo, né? No caso da Ginasíade, que é uma competição em particular, nós temos não a possibilidade para 100% dos atletas, mas 75% dos atletas aproximadamente serão contemplados com passagem aérea até Sergipe, porque está previsto que seja, né, em Aracaju a competição. Então, passagem aérea São Paulo-Aracaju, e de Aracaju, né, em Aracaju, toda a hospedagem e alimentação durante o período da competição e passagem aérea de retorno. Para um outro grupo menor, nós podemos garantir a estadia ainda, né? Não garantimos a passagem aérea, mas a estadia lá em hotel, né? Alimentação e traslado ali para as competições, isso será garantido também aos atletas. Mas por que não para todos? Porque no final das contas, essa é uma conta, né, que é paga pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, que apoia muito as federações estaduais, as federações regionais, né, nessa participação, e por conta de limite, né, de financeiro, a Confederação Brasileira não consegue arcar com 100%, né, dos custos, mas eu diria que 75% a 80% dos atletas de cada delegação, atletas e técnicos, né, serão contemplados com passagem aérea, alimentação, hospedagem durante todo o período de competição, né, e transporte interno. E aqueles que forem classificados para a China, para o torneio mundial, né, cada campeão brasileiro, esses também têm garantida a passagem aérea do seu estado até São Paulo ou Rio de Janeiro, normalmente, que é de onde partem os voos internacionais, a passagem aérea do voo internacional, a estadia, alimentação, manutenção, tudo que é necessário durante a competição e o seu retorno até o seu estado natal. Então, vejam só, é uma condição de participação esportiva que poucas federações, né, conseguem proporcionar aos seus atletas, aos seus praticantes. E graças a um bom trabalho da direção da Confederação Brasileira, né, uma boa articulação que vem fazendo ao longo dos anos, conseguiu chegar nesse patamar aí de oferecer algo que gostaria eu que fossem todas as confederações, todas as federações pudessem oferecer aos atletas, mas é uma realidade que a gente sabe que não é ainda a verdade no nosso país, né? Mas já é no desporto escolar. Então, esse é o grande diferencial que hoje em dia o desporto escolar consegue trazer para a formação do praticante. E essas competições do desporto escolar têm uma característica também muito bacana. A competição ela para num determinado momento. Ela para porque o foco não é somente a competição, mas é o aspecto cultural e educacional. Então, independente do momento, se você vai para uma final ou se você está disputando o 20º lugar, você vai parar a competição, um dia inteiro a competição para que as pessoas possam conhecer o lugar onde elas estão. Então, vão para uma competição na Grécia. Ok, eu vou conhecer algo cultural, eu vou conhecer a vida grega, né? Então, agrega a formação do atleta, não só a questão técnica, né, mas toda essa questão educacional, cultural, que deve permear, né, o desenvolvimento de todo ser humano. Então, é uma oportunidade muito interessante. E quando eu falei das possibilidades que a Confederação Brasileira oferece, né, inclui nisso aí todo o que eles chamam de enxoval. Então, o atleta, quando vai, ele ganha camiseta de passeio, camiseta de pódio, né? Uniforme de competição, no caso de lutas, eu não vou afirmar, mas nas modalidades coletivas ganha uniforme, ganha um agasalho, né, para desfile, agasalho para passear,
enfim, um boné. O atleta vai paramentado de seleção brasileira, de fato. Então, ele vai com o espírito de unidade Brasil. Ele é representante do país numa competição internacional, né? E volta com esse equipamento para ele, e esse equipamento, no final, esse equipamento se torna algo que os demais almejam ter a possibilidade de vestir também, e a gente percebe que isso traz um empenho maior para os colegas de quem já foi para um campeonato brasileiro, um campeonato mundial. Então, você faz com que os mais jovens acabam tendo nesses atletas o espelho, né, para que queiram treinar mais. Mas aí vem a pergunta: ginasíade acontece todo ano? Não, ela não acontece todo ano, ela acontece de 2 em 2 anos. Porém, era para ter acontecido esse ano, 2020. Então, a desse ano foi transferida para 2021, e 2022 teremos também a ginasíade, só que não mais na China, né? Agora na França. Então, nós teremos 2 competições na sequência: ginasíade na China em 2021 e ginasíade na França em 2022, também para atletas de 15 a 18 anos. Então, veja, a gente já tem 2 competições importantes previstas no calendário. E para 2023, teremos o que a ISF chama de Combat Games, que são jogos somente de lutas, né? Os jogos que tratam das modalidades de lutas. E para 2023 já teremos. Na verdade, todo ano alterna, né? Ou Combat Games ou Ginasíade, Combat Games ou Ginasíade. Porém, em 2021, por conta de ter sido adiada a ginásio de 2020, né, nós não teremos Combat Games, mas as modalidades de Combat Games serão, claro, contempladas dentro da ginásíade. Enfim, esse é o panorama do desporto escolar, as possibilidades do desporto escolar para breve, né, para 2021, 2022, né, e até 2023. Então, fica aqui o recado: as oportunidades, né, de atividades esportivas presenciais retomarão ano que vem, claro, nós sabemos disso. E essa pode ser uma nova possibilidade que muitos ainda desconhecem, né? E que temos aí à disposição, e queremos sim a participação de um número gigantesco. Quanto maior o número de participantes, melhor. Essa é a ideia da Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo: oferecer essas possibilidades ao praticante de qualquer modalidade. Mas no caso desse Fórum de Artes Marciais, né, tratei especificamente da questão das lutas. Era esse o recado, esse o recado que eu tenho para passar. E se tiver alguma pergunta, eu não entendi ainda qual vai ser a dinâmica aqui, mas se tivermos a possibilidade de discutir, ter alguma pergunta que eu possa sanar alguma dúvida, por favor, estou à disposição de todos vocês. Vou parar de compartilhar minha tela agora. Acho que deu tempo aí de alguém que queira anotar os contatos. Por favor, fique à vontade. Meu nome é Alexandre, sou presidente da federação, e estou aberto aí a novos contatos, a novos participantes do sistema do desporto escolar do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, e estou aqui aguardando aí se há alguma questão a ser feita.